Há um tempo determinado para todas as coisas, debaixo do céu e em cima da terra. Com este versículo, eu saúdo a todos que vão morar no céu com a paz do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! Que lindo vendo as nossas crianças sendo cuidada pelos nossos professores. Que Deus abençoe, que seja um tempo muito especial. Vamos abrir a palavra de Deus, palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos. Hoje nós estamos começando o capítulo 2, numa exposição sequencial deste Evangelho. Bloco após bloco, estamos avançando aí para a glória do Senhor. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão procurando aí o texto, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, quero comunicar que o presbítero Assib e o irmão Serginho estão atendendo a nossa congregação lá em São Luís. São Luís, não São Luís do Maranhão, mas São Luís aqui, patrimônio de Marialva. Marcos, capítulo de número 2. Vamos orar por eles daqui a pouco. Versículos 1 a 12. Graças a Deus por sua vida aqui nesta noite, na casa do Senhor. Estou muito feliz e agradecido a Deus por ver a Eloá aqui na casa do Senhor, por ver o Tiago, a irmã Adriele. A Eloá estava enferma, graças a Deus já está aqui, daqui a pouco vai estar correndo aqui. Depois do culto, só pode correr depois do culto, na hora do culto não pode correr, tá bom, crianças? As crianças não estão mais aqui, desculpa, irmãos, já foram, mas é bom para os pais ouvirem também. Também estou feliz por ver a irmã Giovanda, também estava enferma, graças a Deus, está aqui, graças a Deus, que bênção, oh, aleluia, muito bom. Tá bom, feliz também ver o Sérgio. Deus abençoe, Sérgio, em nome de Jesus, com a sua noiva. Que bom ver vocês aqui na casa do Senhor. Lá atrás, na frente da irmã, esposa do irmão Laércio, irmã Cleide, tem uma senhora na sua frente, que eu nunca vi ela aqui, a igreja. Cumprimenta ela para nós, por favor. Isso, cumprimenta ela aí. Dá as boas-vindas para ela, em nome do Senhor Jesus. Também tem um casal jovem ali, atrás do presbítero Osvaldo. Cumprimenta eles para mim, presbítero Osvaldo, irmã Vera, por gentileza. Isso, olha que bênção, né? Olha que maravilha, Deus abençoe, viu? Sejam todos muito bem-vindos aqui na casa do Senhor. Também estou vendo lá atrás o esposo da cantora aqui desta noite, ó, irmã Caira. Deus abençoe, viu? Que bom ver você na casa de Deus. Você é sempre muito bem-vindo aqui na casa do Senhor, tá bom? Já que nós identificamos alguns visitantes que não são da primeira, da segunda e nem da terceira vez, mas são visitantes, vamos cumprimentá-los com aquela habitual saudação bem calorosa. Esta Amém, voltem sempre. Marcos capítulo 2 diz assim, o verso 1 a seguir. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados.
Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Oremos neste momento. Querido Pai Celestial, chegou o momento de nós ouvirmos a voz do Senhor por meio da Tua Palavra. E eu sei que neste momento, milhares e milhares de obreiros, pastores, missionários, missionárias, estão pregando a Tua Palavra. Eu oro por eles e por mim, peço a Tua graça, peço a Tua sabedoria, peço a ajuda do Senhor, que sejamos edificados, corrigidos, admoestados nesta noite, por intermédio do Teu Espírito, via a Palavra de Deus. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Meus queridos irmãos, queria falar um pouquinho sobre a autoridade do Senhor Jesus. A autoridade do Senhor Jesus. Durante os 15 dias, talvez 16, do mês de outubro, os institutos de política, de pesquisa política, estão sendo muito questionados, se eles são confiáveis ou se não são confiáveis. Há um desejo muito grande de saber se podemos confiar nestes institutos de pesquisas ou não. O fato é que a função de um instituto de pesquisa é testar qual é a popularidade de grupos ou até mesmo de uma pessoa. E dentro dessa popularidade há, sem dúvidas, aqueles que rejeitam e aqueles que aprovam. Aprovação ou rejeição para testar a popularidade das pessoas. Eu não sei qual é a sua aceitação diante dos dois candidatos que nós temos aí concorrendo à presidência da República. Não sei qual é o seu grau de aceitação, não sei qual é o seu grau de rejeição. Hoje nós somos muitas vezes confundidos pelas fake news que são disparadas nos meios de comunicação. O fato é que qualquer pessoa que ocupa um grau de liderança, ele funciona como uma vitrine aberta, onde cada pessoa pode passar, independentemente do segmento de liderança, e dar o seu parecer de aceitação ou seu parecer de rejeição. Qualquer líder, em qualquer segmento, ele funciona como uma vitrine, e ele, em determinado momento, vai ser mais aceito, e em determinado momento, ele será rejeitado. Texto que nós lemos nesta noite, nós estamos percebendo, à luz do capítulo 1, que já pregamos aqui, que Jesus está desfrutando de um momento de muita
popularidade. Logo após o batismo, Jesus começa a pregar o Evangelho, e no capítulo 1, ele começa a frequentar a sinagoga, e lá na sinagoga nós temos a notícia de que Jesus, depois de pregar a palavra, o Senhor Jesus expulsa um demônio, um espírito maligno, de modo que ninguém tinha visto ainda até aquele determinado momento. Todo mundo fica muito admirado, e aí a fama de Jesus corre célere em toda a região da Alta Galileia e também da Baixa Galileia. Quando a gente continua olhando para o texto do capítulo 1, agora Jesus está na casa de Pedro, e lá também uma multidão de pessoas, depois do pôr do sol, daquele mesmo dia, está lá diante do Senhor Jesus. Semana passada, nós encerramos o capítulo 1, versículo 45, que diz assim: mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas. Esse que saiu foi o homem curado, aquele leproso que foi curado. Ele saiu e começou a divulgar, propalar muitas coisas a respeito do Senhor Jesus, ao ponto de não mais poder Jesus nem entrar e nem sair publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então Jesus tem aqui uma popularidade, uma aceitação muito grande nesse momento. É isso também que Marcos quer mostrar para nós no capítulo 1. Nós estamos entrando agora no capítulo 2, e no capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6, Jesus Cristo começará a enfrentar alguns embates com alguns partidos políticos religiosos naquele momento. O partido dos anciãos, dos fariseus, dos escribas, e até os herodianos vão se unir a essa coligação para tentar frear o Senhor Jesus. Se você está com a sua Bíblia aberta, seria muito bom que você acompanhasse o texto, a pregação, a exposição bíblica com a sua Bíblia aberta. No capítulo 3, versículo de número 6, diz assim: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, contra Jesus, em como lhe tirariam a vida. Então há uma coalizão política querendo já tirar a vida do Senhor Jesus. Então liga os pontos agora. Independente de qual líder for, em qualquer lugar, qualquer segmento essa pessoa exercer uma liderança, ela vai desfrutar, inclusive o Senhor Jesus, de momentos de popularidade, de aceitação, mas também desfrutará, terá consequência de momentos de rejeição. Se isso é comum a todos os líderes na face da terra, a todos aqueles que ocupam esse lugar de posição, há uma coisa incomum na pessoa de Jesus, que Marcos quer mostrar para nós. E essa coisa incomum na vida de Jesus é que só Jesus tem poder, tem autoridade para perdoar e para curar pecadores. Só Jesus tem autoridade para perdoar e curar pecadores. Esta é a mensagem central do nosso texto nesta noite. Só Jesus tem autoridade para perdoar e para curar pecadores. E eu queria que você acompanhasse esse texto, esse bloco de texto, esta porção das Escrituras, essa perícope aqui, numa forma de um teatro que tem três peças, três partes. Então, existem aqui nesse texto três cenas
ligadas à autoridade de Jesus, que eu queria que você acompanhasse para nossa edificação, para nossa compreensão do texto e da palavra de Deus nesta noite. 3 cenas ligadas à autoridade de Jesus. E a primeira cena que está sendo desenhada, transmitida pelo discípulo Marcos, é a cena da busca. A cena da busca. E como ele começa registrando essa cena da busca? Dias depois do quê? Dias depois que Jesus tinha curado o leproso, e que o leproso saiu falando para todo mundo o que Jesus havia feito na vida dele. Lembra da mensagem do domingo passado? Quando Jesus faz algo nas nossas vidas, é impossível ficar calado. E esse leproso saiu falando para todo mundo. E agora Jesus volta para casa, possivelmente a casa de Pedro, que ficava a 25 metros da sinagoga, onde ele também havia expulsado aquele espírito maligno. E agora, nesta casa, existe uma multidão de pessoas. Uma multidão de pessoas. Então Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E o que Jesus fazia para essa multidão? O que Jesus fazia rodeado de pessoas? O que ele fazia? O texto diz: anunciava-lhes a palavra. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é indispensável, ela é essencial para a espiritualidade cristã. Então você que está acompanhando a leitura bíblica, você que está acompanhando a pregação, você já sabe que quando Marcos, depois de anunciar que este é o Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 1, versículo 1, ele já chama a palavra de Deus em ação, e ele diz então, conforme disse o profeta Isaías, ele já chama a palavra de Deus. Depois lá na sinagoga, ele mostra Jesus fazendo o quê? Antes de qualquer coisa, ele mostra Jesus ensinando a palavra de Deus. Depois que ele cura aquela multidão de pessoas, ele acorda de madrugada no versículo 35, ele tem um tempo com Deus, de intimidade, de comunhão com Deus, e aí Pedro vem com outros discípulos, Jesus, a multidão está aí, Jesus diz, essa parte desse povo nós já atendemos, agora vamos anunciar a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, a outras partes também. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Marcos quer mostrar nesses 2 capítulos para nós, o capítulo 1 e o capítulo 2, como a palavra de Deus é importante, como o próprio Jesus dava primazia para a palavra de Deus. Irmãos, sem a palavra de Deus nós não avançamos, sem a palavra de Deus nós não somos edificados, sem a palavra de Deus nós não conhecemos as promessas, sem a palavra de Deus nós não conhecemos os mandamentos de Deus, sem a palavra de Deus nós não conhecemos as riquezas de Deus para as nossas vidas. Tudo começa pela palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra, e como que Ele criou os céus e a terra? Ele criou pelo poder da sua palavra, e Deus disse haja, e passou a existir. Eu e vocês precisamos retomar a prática de memorizarmos a palavra de Deus. Para vencer o pecado é necessário a palavra. O salmista diz, como o jovem purificará o seu coração? E ele responde, observando a palavra do Senhor. A palavra de Deus é essencial para a vida do cristão. Eu e vocês não deveríamos passar um dia sem ler, sem meditar, sem pedir graça para Deus, para nós praticarmos a palavra do Senhor. Versículo 3, acompanha aí.
Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, não podendo se aproximar de Jesus, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Verso 5, parte A. Vendo-lhes a fé, Jesus viu fé no coração dessa turma. Então aqui nós temos, na primeira cena do nosso texto, a cena que nós estamos chamando de busca, 4 homens carregando alguém que foi afetado pela paralisia, alguém que não era naturalmente uma pessoa que funcionava em todos os seus órgãos, alguém paralisado. Mas a gente vê mais do que isso, a gente vê, porque está escrito na Bíblia, aquilo que Jesus está anunciando. Jesus olhou para o coração, e Jesus olha para o coração 2 vezes aqui. Jesus olha para o coração dos escribas e vê dúvida, e vê arrazoamento, e vê calúnia no coração deles, mas Jesus também olha para o coração desses 4 ou 5 homens e encontra fé no coração deles. O que Marcos está dizendo para essa igreja, que lá no Império Romano, na capital do Império, está recebendo este Evangelho? O que Marcos está querendo ensinar para essa turma, que vai abraçar este Evangelho, cuidar este Evangelho escrito, esse manuscrito, e vai anunciar depois este Evangelho? Então eu aprendi, irmãos, com um homem chamado Dan Doriani, que escreveu um livro, A Prática da Verdade. É um livro da editora Cultura Cristã, que nos ensina a fazer boas aplicações coerentes, aplicações verdadeiras. E ele diz para nós que esta parte da cena do nosso texto, onde esses homens estão buscando a cura para este paralítico, esse texto nos ensina que na vida cristã, aqueles que querem andar perto de Jesus, aqueles que querem se aproximar de Jesus, e não são os incrédulos, mas são aqueles que têm fé, eles precisarão vencer alguns obstáculos na vida, de modo que muitas vezes, equivocadamente, algumas pessoas dizem que esse texto é um texto evangelístico, que nós devemos nos unir como bons amigos e levar pessoas até Jesus. Mas aqui a evangelização já havia sido feita, possivelmente por aquele leproso que saiu anunciando as maravilhas de Jesus, os feitos de Jesus. E quando aquele leproso anunciava o Evangelho de Deus, que havia entrado no coração dele, transformado a vida dele, que ele havia sido tocado por Jesus, que ele havia sido ouvido por Jesus, e ele não se retém, não se detém, e ele sai falando para todo mundo. A palavra de Deus entrou no coração desses 4 amigos, desses 5 amigos aqui, e eles creram no Senhor Jesus. E uma coisa que realmente prova de que Jesus entrou no nosso coração, de que a palavra de Deus entrou no nosso coração, é essa: a gente ouve falar de Jesus e a gente nunca mais fica satisfeito só com aquela palavra.
A gente quer conhecer Jesus, e quanto mais a gente conhece Jesus, a gente percebe que não conhece tanto Jesus assim, e que Jesus é muito lindo, que Jesus é muito rico, e que Jesus é muito poderoso, e que a gente vai conhecendo Ele. Quanto mais a gente conhece de Jesus, mais a gente quer Jesus, porque não tem ninguém na terra que é igual ao Senhor Jesus, e quanto mais a gente conhece Jesus, mais queremos do Senhor Jesus, aleluia. Então é nesse contexto que a gente vê a primeira cena, pessoas buscando a Jesus, pessoas que já são convertidas, pessoas que já têm fé verdadeira, regeneradora, na pessoa do Senhor Jesus, mas elas querem mais de Jesus, e elas sabem que nesta vida, nós só somos vitoriosos, quando nós entregamos as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dores, as nossas necessidades, as nossas mazelas. Nós só somos vitoriosos como povo de Deus, quando a gente vai até Jesus, e entrega aos pés de Jesus os nossos problemas. E é isso que esses homens estão fazendo. Irmãos, esse texto tem tudo a ver com a missão desta igreja. A nossa missão é adorar a Deus. Lá no final do versículo 12, aparece a adoração a Deus. Mas também tem a ver com a outra parte da nossa missão, que diz cuidar dos salvos. Então nós temos aqui 4 salvos, cuidando de um outro salvo mais necessitado, que é um homem paralítico, e que precisa de uma solução para a vida dele. Então esses homens, esses amigos se unem, para buscar uma solução em Cristo, uma solução em Cristo, para aquele paralítico. Meu irmão, minha irmã, não posso me cansar de repetir, porque todas as vezes que essa ideia aparecer no texto, nós precisamos ser lembrados destas coisas. Como igreja do Senhor, nós não podemos viver isoladamente. Como igreja de Jesus, nós precisamos ajudar uns aos outros, nós precisamos cuidar uns dos outros, e muitas vezes nós não sabemos qual é a necessidade dos nossos irmãos, porque nós não andamos com os nossos irmãos, porque nós não temos talvez a comunhão que nós deveríamos ter com os nossos irmãos. Mas quando nós começarmos a ter comunhão, acabar o culto, né? Nossa igreja ainda é diferente. Quando acaba o culto, o povo até demora para ir embora, acaba o culto, o povo fica conversando. Isso é bom, irmãos. Na conversa a gente descobre as coisas, a gente abre o coração, a gente descobre as bênçãos recebidas, mas também as necessidades de cada um. E quando as necessidades aparecem, nós podemos, pela graça de Deus, se possível for, sermos uma bênção na vida destas pessoas necessitadas. Eu estou vendo aqui, por exemplo, nesta noite, a nossa irmã Cleusa, que está aqui. Quantas vezes a irmã Cleusa falou assim: pastor, eu não vou dia de domingo à noite na igreja, porque eu já sou idosa, pastor, eu moro sozinha, moro longe, tenho que pegar ônibus, às vezes o ônibus atrasa, às vezes o ônibus demora para passar, eu fico sozinha no ponto de ônibus. E eu disse para ela: irmã Cleusa, se a senhora quiser, eu vou buscar a senhora e depois eu levo a senhora. Não falei, irmã Cleusa, não é isso? Falei isso para ela, mas eu sei, irmãos, que tem muitas pessoas que têm sensibilidade, sabe da nossa correria, da nossa loucura do dia a dia, e elas pensam assim: eu não vou incomodar o pastor. E eu tenho certeza que foi esse o sentimento dela, não é verdade? Ah lá, ela está fazendo assim. Mas há pouco tempo, irmãos, Deus trouxe para a nossa igreja o Fernando e a Juliana, e o Benício também. Não posso esquecer do Benício, né, Fernando? E aí, um dia, na tarde da bênção, a irmã Cleusa conheceu a Juliana, e a Juliana conheceu a irmã Cleusa.
e eles moram razoavelmente perto, não é muito perto, mas razoavelmente perto. E Deus colocou no coração da Juliana, nossa irmã em Cristo Jesus, de buscar a irmã Cleusa, para estar aqui na presença de Jesus, com a igreja de Jesus. Porque assistir o culto online também tem o seu valor, nós não podemos tirar o valor disso não, irmãos. Mas estar presente aqui, sentir o calor humano, a atmosfera do Espírito Santo, é diferente, irmãos. É melhor estar aqui. Por isso eu faço um apelo a você que está nos ouvindo aí agora, pelo YouTube, pelo Facebook da igreja. Se você pode, venha cultuar, venha estar presente na casa de Deus. Quem diz amém para essa palavra? Irmãos, isso não são ideias minhas. Isso não é um desejo apenas do meu coração, mas é o desejo do coração de Deus. Que nós nos ajudemos uns aos outros, com orações, com alguma outra necessidade. A igreja ajuda com remédio, ajuda a pagar conta de água, com cesta básica. A igreja ajuda a pagar conta de luz, ajuda outras áreas, irmãos. Tudo porque você é um dizimista fiel, um ofertante fiel, e o Senhor tem cuidado desta igreja. Meus irmãos, olha que exemplo lindo, desses 5 homens, 4 se uniram, e pegaram esse paralítico, e levaram até Jesus, mas tem dificuldade, quando eles chegam lá, tem um obstáculo a ser vencido, é a multidão que está lá. O texto dá a entender que a multidão estava em volta de toda a casa, gente com a cabeça na janela, pais com as crianças na cocoleta, todo mundo querendo estar perto de Jesus, querendo ouvir Jesus. Irmãos, quando nós queremos estar perto de Jesus, quando nós queremos servir a Jesus de verdade, quando nós queremos ouvir a voz de Jesus, quando nós queremos receber a palavra de Jesus, vai ter luta, vai ter obstáculo, vai ter desafios a serem vencidos, mas esses homens do nosso texto, esses homens da primeira cena, eles estão buscando algo mais nobre para a vida dos próprios irmãos e para a glória de Deus. E então, quando eles se deparam com esses obstáculos, por causa da fé verdadeira que o próprio Deus deu para eles, eles não desistem, eles não voltam para trás, eles não desistem do objetivo, e eles pensam numa ideia. E aí, irmãos, aqui vai um pouco da nossa imaginação, né? Teve um trabalho grande aqui. Eles tinham que subir até a casa, destelhar uma parte da casa e descer um paralítico até os pés de Jesus. Irmão, isso aqui deu trabalho. Isso aqui deu trabalho. Isso aqui não foi uma coisa simples. Muito embora, possivelmente, a casa de Pedro era uma casa pobre, e a casa pobre, o telhado era entrelaçado de madeiras, e também por cima desse entrelaçamento era apenas uma argila. Então era uma coisa mais fácil do que um concreto, do que um cimento, mas dá trabalho, deu trabalho. Irmãos, eu repito para vocês, estar perto de Jesus, querer ouvir a palavra de Jesus, querer receber o milagre gracioso da parte de Jesus, exige dedicação, exige esforço, e essas pessoas então conseguem o objetivo, sobem ao telhado, tiram a parte do telhado, não sei como é isso, não sei se uma corda em cada ponta da maca, não sei como foi, mas eles conseguiram.
Irmãos, se o nosso desejo é realmente estar perto de Jesus, ser abençoado por Jesus, servir a Jesus, fazer a vontade de Jesus, querida igreja do Senhor Jesus, não vai ter nenhum obstáculo que vai nos impedir. Se o desejo do nosso coração realmente é se relacionar com Jesus, é se aproximar de Jesus, é conhecer o Senhor Jesus, é receber graça da parte de Jesus, nenhum obstáculo poderá nos deter. Louvado seja Deus! Essa é a primeira cena, a busca. A segunda cena do nosso filme desta noite é a prova, e vai do versículo 5, a parte B, até o versículo 12. Então presta atenção. A primeira cena, a busca. A segunda cena, a prova. E nós estamos falando sobre 3 cenas relacionadas à autoridade de Jesus, porque Jesus tem autoridade, para quê? Para perdoar e para curar pecadores. Verso 5, vamos lá. Vendo-lhes a fé, Jesus viu fé no coração deles, já eram crentes. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas espera aí, eles não foram buscar a cura? Foram buscar a cura. Mas por que Jesus, primeiro, chama estas pessoas de filhos? Filho é aquele que pertence a uma família. Marcos está mostrando para a igreja romana, para aqueles que ouviriam o evangelho, que quando você tem fé em Cristo Jesus, você passa a pertencer a uma família, a família de Deus. Irmãos, Deus tem 2 famílias. Efésios capítulo 3 diz que Deus toma o nome de toda a família dele, tanto aqui na terra como lá no céu. Deus tem 2 famílias, uma aqui na terra e aqueles que já morreram em Cristo Jesus, que estão no céu. Mas seja aqui ou seja lá, nós só podemos pertencer à família de Deus quando a gente coloca a nossa fé, a nossa crença na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. É só Jesus que nos adota na família de Deus. Então, filho, os teus pecados estão perdoados. Talvez naquele primeiro momento, aqueles 5 homens não entenderam muito bem o que estava acontecendo, porque é desse jeito mesmo. Quando a gente se converte, a gente não entende muitas coisas, mas no desenvolvimento da nossa salvação e da nossa fé, a gente vai entendendo muitas coisas. É como nós que um dia nascemos, começamos a mamar no peito das nossas mães, começamos a ser cuidado, mas durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente nem sabe que dia que é o nosso aniversário, nós não sabemos o dia que nós nascemos, nós não sabemos muitas coisas, mas na hora certa, se a gente continua ligado à família, se a gente continua com um bom relacionamento, a gente sabe o dia que a gente nasceu, se estava chovendo, se foi de dia, se foi de noite, nós sabemos quem são os nossos pais, o nosso nome completo, e na fé também é assim. Então, quando você recebe Jesus, você tem que participar da família de Deus, da casa de Deus, da igreja de Deus. Por quê? Porque é aqui na casa de Deus, na família de Deus, que você vai ser orientado à luz da palavra de Deus, à luz da liderança, à luz das escrituras. O que Deus fez, está fazendo, o que Ele promete para a sua vida. Tem muita coisa para conhecer. Eles acreditaram em Jesus e sabiam que Jesus era poderoso para curar aquele paralítico, mas ainda tinha mais, tinha uma informação maior e melhor ainda para eles. E qual era essa informação? Filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia, glória a Deus. Então, é isso aí.
não pode parar de ler a Bíblia, não pode parar de orar, não pode parar de vir à escola dominical, não pode parar de frequentar o culto, porque Deus quer que você cresça na graça e no conhecimento, conforme diz Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, verso 18. Vamos avançar. Verso 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações. Então agora entrou novas personagens na nossa cena de número 2. E essas personagens, os escribas, vão começar a questionar no coração aquilo que está acontecendo. Vão começar a duvidar no coração, a blasfemar no coração, e vão começar no coração a caluniar Jesus. Aqui começou um conflito de ideias, um conflito teológico, um conflito até mesmo político-religioso. Verso 7. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Então essa é a teologia, e é uma teologia correta, é uma teologia bíblica. Realmente, só Deus pode perdoar pecados. E nesta parte do texto, eles já estão começando a entrar em parafuso, em conflito mental, porque Jesus começa a fazer algo que só Deus pode fazer. A questão aqui nem é necessariamente se Jesus Cristo é Deus, mas a questão aqui é como um homem comum pode reivindicar para si uma atitude que só Deus pode fazer. Esse é o problema que está instalado aqui, este é o conflito que está instalado aqui. Jesus então, no versículo de número 8, percebendo logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Aqui já está acontecendo outra coisa extraordinária, né, irmãos? Porque de alguma maneira a onisciência de Jesus está agindo aqui. Então imagina, você está aí sentado, e eu estou aqui falando para vocês, imagina que coisa sobrenatural, que coisa muito diferente, você está olhando para a pessoa, e você saber o que ela está pensando naquele momento. Você consegue perceber, você consegue ter essa textura do texto, o que está acontecendo aqui? Não é algo comum, tem algo sobrenatural acontecendo aqui. Imaginem vocês, se no nosso meio aparecesse qualquer homem, e esse homem começasse a exercer atitudes que pertencem ou que são só prerrogativas de Deus, como que a gente ia se portar, irmãos? Será que a gente ia aceitar imediatamente? Ou será que nós chamaríamos esta pessoa de herética? Então a posição dos fariseus não é uma posição fácil, não. Aqueles que são de alguma forma o guardião da conduta do povo, o guardião da lei de Deus, para eles não era uma coisa fácil. Então Jesus agora vai provar para eles que ele tem autoridade. É como se Jesus estivesse dizendo: eu vou mostrar para vocês, escuta essa, irmã Cláudia, olha essa palavra, eu vou provar para vocês quem é que manda nesse barraco aqui.
E Jesus diz: qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Jesus, e só Jesus, mais ninguém, que tem essa autoridade para perdoar e curar pecadores. Jesus está chamando a atenção de todo mundo. Naquele momento, a gente não escutava nem o suspirar de ninguém. Há um silêncio naquele momento, uma tensão santa está instaurada naquele lugar. Se passasse uma mosca voando, as pessoas perceberiam. Todo mundo está atento, porque existe uma questão objetiva e uma questão subjetiva. A questão subjetiva é aquela que eu não tenho como provar. Eu posso falar: eu fui curado de dor de cabeça, mas quem pode provar se eu realmente estava ou não com dor de cabeça? Quem pode provar se eu realmente continuo ou não com dor de cabeça? Uma questão subjetiva, mas também tem uma questão objetiva. E objetiva é aquela questão concreta que a gente pode tocar, que a gente pode pegar, que a gente pode ver. E essa questão objetiva é a paralisia naquele homem. Agora sim, Jesus vai demonstrar publicamente que ele foi ungido pelo Espírito Santo no dia do batismo, que ele é o Messias prometido, que ele é o Filho de Deus, que ele é o verdadeiro Filho do homem, conforme vai aparecer aqui no texto, que é alguém profetizado por Daniel, que viria da descendência de Davi, e que teria sobre a sua vida poderes sobrenaturais, poderes divinos, para fazer o que ele está fazendo. Verso 10, para que saibais, essa expressão é emprestada, irmãos, só para vocês terem entendimento, é uma expressão emprestada lá de Êxodo, capítulo 9, versículo 14, na 7ª praga, quando havia uma disputa entre o faraó e o representante de Deus, que era Moisés, e Moisés diz: para que você saiba, faraó, que não há outro Deus como o nosso Deus, e que não há nenhuma imagem semelhante ao nosso Deus, o Senhor fará, para que saibais que não há outro Senhor e nem outro Deus como o Deus de Israel. É isso que está acontecendo aqui. É esse conflito que precisa ser resolvido. E Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando. Jesus pode mandar, Jesus pode determinar, Jesus pode ordenar. É esse o princípio da Bíblia. Jesus manda, Jesus ordena, Jesus determina, nós não. Nós nos submetemos a Ele, nós nos curvamos a Ele, nós reconhecemos a grandeza e a autoridade dEle, e aquilo que Ele determinar, isso vai acontecer, porque a palavra de Jesus nunca volta vazia, aleluia, nunca volta vazia. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para
tua casa. Versículo 12, meus irmãos, o texto não traz muitos detalhes, mas esse homem paralítico, olha o que aconteceu com ele. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, aleluia. Aconteceu um milagre. Essa expressão aqui, então se levantou no mesmo instante. Irmão, isso aqui é uma coisa que a gente também não entende direito. A gente não consegue perceber como que é isso. Porque há 5 segundos atrás, tinha uma pessoa paralítica. E depois do anúncio de Jesus, a pessoa não está mais paralítica. E agora Jesus prova de maneira objetiva que Ele tem autoridade, tanto para perdoar, quanto para curar pecadores. O presbítero Fernando orou aqui, fez uma ministração aqui. É assim que a igreja presbiteriana renovada pensa, irmãos. Que esse Jesus continua atuando ainda desta forma hoje. Que Jesus continua perdoando pecadores e curando os enfermos, segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle, segundo a providência soberana dEle. Irmãos, a nossa igreja crê e ora e espera receber esses milagres. Não só os milagres, mas o perdão dos pecados. Porque o que Marcos está querendo dizer para nós aqui? Que Jesus, Ele veio restaurar todas as coisas. Jesus não veio apenas o que já é muito bom, perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Não, irmãos, quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele está morrendo na cruz do Calvário para restaurar todas as coisas, de modo que Ele começou a mostrar nesta terra que Ele tem autoridade para fazer isto, mas isto só será plenamente consumado quando nós estivermos, conforme cantamos aqui, num novo céu e numa nova terra. Ele começa a fazer aqui, mas Ele completa de maneira plena, conforme diz Romanos capítulo de número 8, Ele completa isso no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais lágrima, não haverá mais luto, não haverá mais essas coisas. Quem diz amém para essa palavra? Essa é a palavra de Deus, irmãos. Segunda cena, prova. Jesus provou que Ele tem autoridade. Terceira cena. Primeira cena é a cena da busca, a segunda cena é a cena da prova, e a terceira cena é a cena da decisão. O versículo 12 continua dizendo: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Quando a gente lê o texto rápido, correndo, né? Levanta atrasado para o trabalho e fala assim: não, eu preciso pelo menos ler a Bíblia. Você lê a Bíblia correndo, ou então de noite, trabalhou o dia inteiro cansado, vou ler a Bíblia, você lê a Bíblia meio dormindo, você lê rapidinho, você não consegue perceber as coisas. Mas aqui tem duas decisões aqui, dentro do contexto. Tem uma decisão
que já foi apresentada na cena número 1, que é a decisão de crer em Jesus, que é apresentada pelos 5 indivíduos que vão até o Senhor Jesus, que vencem aqueles obstáculos e que recebem o perdão, a confirmação do perdão e o milagre. Mas tem 2 outros grupos aqui, que representam aqueles de um lado negativo e de um lado positivo, mas que também não vão crer em Jesus. O primeiro é fácil de detectar, são os fariseus. Eles já estão num conflito com Jesus. Para eles, Jesus não serve. Nós lemos no capítulo 3, versículo 6. Eles estão planejando tirar a vida de Jesus. Mas tem a multidão aqui. E a multidão, queridos irmãos, a multidão está admirada e até está dando glória a Deus. A multidão está impressionada. Mas aí, irmãos, se nós estivéssemos lendo o Evangelho pela primeira vez, nós também ficaríamos encantados com a multidão. Mas a gente já leu o Evangelho várias vezes, então a gente tem toda a liberdade de dar spoiler aqui agora, e nós sabemos que essa multidão que fica encantada com Jesus, essa multidão que fica admirada com Jesus, esta multidão que até dá glória a Deus, ela não está interessada na pessoa de Jesus. Ela está interessada nas bênçãos que Jesus pode dar. E aí, quando chega lá no capítulo 13, e 14 e 15 de Marcos, o que é essa multidão que se arrastava atrás de Jesus? O que vai acontecer com esta multidão que gosta de ver sinais, que gosta de ver prodígios, que gosta de ver maravilhas, que gosta de ver o fervor ali acontecendo? O que acontece com essa multidão? Essa multidão grita: solta Barrabás e crucifica a Jesus. Você entende? Aquele tipo de homem ou de mulher, que hoje a coisa está meio virada, a gente nem sabe mais que lado que é o negócio, mas antigamente era aquele rapaz que namorava com a menina, desfrutava da menina, tinha relacionamentos sexuais com a menina, mas não ficava noivo da menina e nem casava com a menina. Isso é uma ilustração da multidão. Tudo aquilo que eu puder tirar de Jesus para o meu benefício, é isso que eu quero fazer. Mas fazer uma aliança com Ele, conforme Ele mesmo vai dizer, quando vai transformar a Páscoa na instituição da Santa Ceia, isso nem todo mundo quer. Mas esses 5 amigos foram alcançados pela salvação graciosa mediante a fé. E você que está aqui nesta noite, você que me acompanha por intermédio deste áudio ou deste vídeo que está sendo gravado agora, a que grupo você vai perceber? A terceira cena é a cena da decisão. Sua mulher já é cristã e você ainda não é. Seu marido já é cristão e você ainda não é. O que te impede de se curvar diante do Senhor, de reconhecer que você é um pecador, porque Jesus só perdoa e cura pecadores.
o que te impede de se entregar a Jesus e começar um relacionamento lindo com Ele, aleluia? O que é ainda tão grande no seu coração, que você não consegue colocar diante de Jesus, para Ele resolver isso aí na sua vida? Hoje Deus te trouxe aqui, está fazendo você me ouvir aí, no YouTube, no Facebook da igreja, e daqui uns dias o Instagram, e depois o TikTok. Aleluia, vamos para esse mundo digital, meus irmãos. Alcançar o povo com o evangelho de Jesus. Por que que Deus está fazendo você ouvir essa mensagem, essa pregação? Porque Deus não quer que você fique em cima do muro. Deus quer que você faça uma aliança com Ele. Deus quer que a senhora faça uma aliança com Ele. Hoje é dia de decisão. Você precisa decidir. Se você se entregar para Jesus, será a melhor das suas decisões. Se você não se entregar para Jesus, não vai mudar nada, porque você já está no outro lado, o lado que se opõe à salvação, que se opõe ao céu, que se opõe a ser recebido na família de Deus, ao lado que se opõe às riquezas da graça de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos recapitular aqui? Vamos lá, recapitula aí. Apaga a luz um pouquinho, por favor. Apaga a luz, por favor. Eu falei paga, estou cortando as palavras, vai ficando velho, vai apagando as palavras. Mensagem central: Jesus tem autoridade para perdoar e curar pecados. Mostramos por meio de 3 cenas, esse grande drama, esse grande teatro de Cristo para as nossas vidas. 3 cenas ligadas à autoridade de Jesus: a busca daqueles 5 homens, em segundo lugar, a prova de que Jesus tem autoridade, e em terceiro lugar, a decisão. Amém, gente? Quem recebe essa palavra? Ministério de louvor dos adolescentes, lindos de Jesus. Vamos cantar aqui, Tu és soberano agora? Tu és soberano, e em seguida nós vamos orar. Enquanto vocês se aproximam aqui, eu quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, para você se ficar em pé agora, para a gente ficar em pé agora e cantar ao Senhor com todo o nosso coração, e em seguida estaremos orando ao Senhor.
Querido Pai Celestial, nós te damos graças, porque um dia ouvimos falar do Senhor, e recebemos o Senhor no nosso coração, e ao recebermos o Senhor no nosso coração, fomos perdoados dos nossos pecados, fomos adotados na família de Deus. Também, Senhor, temos nossos defeitos, também temos, Senhor, as nossas deficiências, Pai, e cremos, Senhor, que um dia, no novo céu e na nova terra, tudo será plenamente restaurado, Senhor. Senhor, nós pedimos aqui, nesta noite, que se tem alguém aqui, Pai, que tem dificuldade de crer no perdão dos pecados, alguém que tem dificuldade, Senhor, de vencer a acusação de Satanás, que o Teu Espírito Santo possa trazer plena consciência de que Jesus morreu, entregou a sua vida para nos perdoar, quando nos arrependemos verdadeiramente, e no nosso coração é encontrado o desejo e o propósito de abandonar aquele pecado, então, não há dúvidas, somos plenamente perdoados, e diz o Senhor na sua palavra: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Aleluia, louvado seja Deus. Senhor Jesus, talvez, Pai, alguém aqui ainda enfermo, Senhor, já oramos por isto, mas quero, Senhor, mais uma vez, não, Senhor, anulando aquela oração, mas como alguém que depende do Senhor, confirma a Tua cura, confirma o Teu milagre, confirma, Senhor, o Teu sobrenatural nas nossas vidas. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, e o povo de Deus diga amém.